Você não impede, Paula? Você acha que Não, não impede? eu acho que não. Você tinha esse sentimento de criança? Sim. E não impede. Na verdade, muitas cross, depois de adultas, vão virar cross, vão fazer o que tem que fazer, porque não tiveram a oportunidade de fazer quando eram Você só pequenas. adia o momento dessa Eu transformação. acredito E que gera sim. muito sofrimento, Sim. né? Psicológico, emocional, é muito pesado, assim, se você conversar com psiquiatras que têm contato, né, com o universo LGBT, é uma forma de repressão, você não deixar a criança se expressar ou ela ter conhecimento enquanto ela se desenvolve. É muita Uhum. imagem, é muita moda, é muita preocupação do que os outros vão pensar o tempo inteiro, né? Então eu acho assim, eu acho que você ser você mesmo, você ser autêntico, você cuidar de você, né? Então, você ter cuidado com você, você ter amor próprio antes de querer um relacionamento, antes de querer aparecer para outra pessoa. Então eu acho que falta muito isso. Acho que falta as pessoas lerem, acho que as pessoas leem Cultura, pouco, cultura, né? se Eu acho que as informar, pessoas se informam um informação. pouco, sabe? E muitas vezes as pessoas mal informadas querem ter discussões de assuntos muito complexos, sabe? Então, eu acho que falta isso. Acho que a gente vive no geral, e eu acho que isso vale para o homem, vale para a mulher. A gente vive uma sociedade muito rasa, né? É muito o que o outro me disse, sem parar para refletir muito sobre aquilo, né? Por isso Eu que a vi uma gente frase, eu copio. e Isso tá replico. bonito, está na moda, eu vou usar. Daí É surgem mais ou coisas menos como isso. terra plana, né? Por exemplo. Aí você dá. Cara, como que pode um movimento tão grande de terraplanismo surgir, Verdade. né, em pleno século XX? Tipo, você pensa, como assim, né? É por isso, porque as pessoas estão rasas, as pessoas elas não se aprofundam. É, e ter empatia, né? Ter amor próprio. Eu acho que amor próprio é o fundamental. Quando você diz que as pessoas não se aprofundam, eh, talvez não exista esse medo de se encontrar com ela Sim. mesma, de estar sozinha, porque tem muita gente que fala assim: "Eu adoro ficar sozinha", ou Se eu tem outra que pudesse fala: dar uma, se eu "Suporto pudesse dar ficar uma dica sozinha". para todo mundo, eu diria: faça terapia. Porque essa é a coisa mais difícil da vida, é você se entender. Autoconhecimento. E você pode passar uma vida toda Com e certeza. você não se e você não porque, assim, é muito interessante o que você está falando, porque muitas vezes eu fiz essa pergunta, em algumas entrevistas, em algumas situações que eu estive, e parar e falar assim: "Quem é? Quem é você?", né. "Quem é a Celeste? O que que ela gosta?". Eu diria que a coisa ela sempre pode ser mais leve, com respeito e com liberdade. Por exemplo, eu tenho amigos gays que, sei lá, o parceiro é cross, só que o marido não aceita. Ah, Então ele faz sem que o marido saiba. E, tipo, na cabeça de todo mundo já dá um nó, né? Fala, mas eles já não são gays? São. exato. Mas ele não aceita que o marido se vista de mulher, porque ele não gosta da imagem feminina. O fato da pessoa praticar sexo anal ou não quer dizer que ela é gay ou hétero. É simplesmente uma forma de prazer. Gosta disso e ponto. Simples, simples assim. Porque ser gay significa assim, você gosta, você é homem, você está vestido de homem e gosta de estar com outro homem. Isso é ser gay. Perfeito. Ser lésbica é você uma mulher que gosta de estar com outra mulher. Isso é ser lésbica. Ponto. Uma trans que sai com um homem, em teoria, é um casal hétero. Você concorda? Meu caso, por exemplo, com minha namorada, já é um pouco mais liberal. Gente, olha, é incrível! Mas que cabeça boa, não? Que modernidade, não? Como é que você faz? Como é que é esse? Conta pra gente, porque assim, as pessoas têm muita curiosidade de saber isso. Como é que você se transforma? A pessoa olha pra você e você não é nada delicado, né? Pelo contrário, né? Esse armário, esse moço grande, como é que você vai falar que ele se transforma? Eu acho que isso que é o mais bacana, é o twist, né? Você ter de uma forma e depois uma forma totalmente diferente. E surpreende mesmo, me surpreende, né? Cada vez que você vê o trabalho final, é um triplex na Mas, cabeça. mas o que seria isso? É a admiração pela mulher? É a admiração pela forma dela? Posso falar alto, dá certo? Não dá certo. Paulinha, trocando. Pandora. Não precisa, né? Fica assim, tá bom. O que é isso? Como é que começa isso dentro de alguém para poder se transformar? Eu quero que todas respondam, tá? Vou fazer essa pergunta para ela, depois, Pandora, você vai finalizar. Fala para mim, como é que começa esse gostar
do outro, do sexo feminino? É algo que você sente, algo que você precisa saber, detalhes? Como é que é? Como é que é essa transformação e esse gostar de se vestir de mulher? Eu acredito que é muito de você. Acho que é quando você tem uma experiência meio que fora do corpo, estando dentro do corpo, né? Você tem uma figura diferente, né, no espelho. Eu digo muito que é que você tem uma figura que não tem tantos problemas, né? Não tem tantos boletos, não tem tantas questões. E aí você vê aquela figura no espelho e se sentir um pouco diferente, se sentir de uma forma um pouco mais genuína, um pouco mais autêntica. E também lidar com outras pessoas nesse mesmo contexto, né? Como os eventos que acontecem no próprio ICC, onde são várias crossdressers interagindo, um ambiente onde as pessoas conversam não só sobre crossdressing. O crossdressing eu vejo ele muito como uma porta de entrada para outros interesses. A gente tem os grupos, inclusive, onde a gente fala de crossdressing, mas no momento tá falando de crossdressing, no outro momento tá falando de filme. Acredita que todo mundo tem esse lado feminino e masculino bem aflorado, Paula, ou não? Eu acho que todo mundo tem um lado masculino e feminino, mas nem de todos é tão aflorado assim. Mas eu acho que sim. Eu acho que o ser humano ele é composto um pouco disso. Porque assim, né, de novo, a gente entra muito em estereótipos quando a gente fala de masculino e É feminino. verdade. E É pode verdade. ser um pouco menos estereotipado. Né? Às vezes tem aquele cara que você fala assim, nossa, esse cara é gay. E ele é pai de família com vários filhos e não é gay. Não, ele é uma Entende? pessoa educadíssima, né? A forma dele se Mas é o comportar. estereótipo que a gente tem de que gay tem que ser daquele jeito que ele é. Exatamente. Entendeu? Ou qualquer pessoa mais delicada, mais educada, mais respeitosa, fala, não sei não, acho que ele é gay. Tem os altos e baixos de ter revelado isso, de ter vivido isso por tanto tempo sem que elas soubessem, surgem as dúvidas e tudo mais. Entretanto, aquilo que eu falo, quando o casamento ele é feito de uma maneira firme, né? A gente fala assim, quando o casamento é feito sobre a rocha, você aprende a lidar com os desafios que surgem. E no fim, né, você não quer que seu parceiro ou sua parceira seja infeliz. Então, por mais que a gente nunca prevê como é o futuro, porque por mais que a gente queira, né, planejar o futuro, etc., sei lá, ninguém imaginava uma pandemia até um tempo atrás, né, Verdade. que mudou tantas coisas. Eu acho que se tem amor, o amor ou ele permanece ou ele se transforma de alguma forma, Agora, entende? a gente sabe que eu quero que você fale mais desse movimento, como é que as pessoas podem Claro. se associar, como isso, eu quero esses A gente, detalhes. a gente criou esse movimento exatamente porque as pessoas têm dificuldade de encontrar sobre esse tema. O grupo, né? Ela tá conhecendo o mundo, para ela é tudo novidade, e ela vai decidir eventualmente o que que ela tem mais afinidade ou não. Acho que quando os pais interferem nisso de forma negativa, além de contribuir para que a criança eventualmente faça isso escondida, também pode gerar um certo ressentimento de, olha, eu não posso falar disso com os meus pais. Daí ela fala na escola, fala com os amigos, e aí acaba virando uma Aí coisa começa um bullying na escondida. escola, né? Porque ainda tem isso E ainda, afasta né? Um ponto família, né? importante, tá? E hoje a sua namorada sabe que você... Sim, desde o começo. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ela sobre o crossdressing, ela super entendeu, ela é japonesa, e no Japão, essa é uma prática já comum e aceita pela sociedade lá há muitos anos. O oriental? Já conhece, dentro do teatro japonês, o kabuki, é uma prática que já ocorria há muitos anos. Então os japoneses já estão muito mais familiarizados com esse tipo Com de esse transformação. Que acaba sendo uma vertente, assim, é algo parecido, né? Tá no mesmo guarda-chuva, mas é um pouco diferente por ser o drag mais focado na parte de performance. É uma performance artística mesmo. Enquanto o crossdressing é muito mais como um convívio. É você que tem um convívio social. Assim, tem um lance todo, né? Só complementando um pouquinho, de que a maioria das cross, elas não são assumidas. A maioria das cross, elas não contam pra ninguém da família, não contam pra esposa, e são pessoas que estão nos mais diversos lugares que você imagina sociais, desde médicos, juízes, alguns apresentadores de TV que a gente conhece. Olha, até- quero saber! Quero saber! Bruna, quero saber, Até- viu, Bruna? Presta atenção aí que eu vou pegar você já. E geralmente ninguém sabe, a família não sabe, a esposa não sabe, é uma pequena minoria que sabe. E nem pra todas é uma questão de fetiche, tá? Muitas vezes é assim, é a maneira que a pessoa encontra de se expressar. Porque muitas vezes você não conseguiu se entender quando jovem na vida, ou não teve coragem. Então é muito comum, inclusive, pessoas aí da década de 90, 80, terem vivido uma época pré-internet, né, onde a internet não era tão como ela é hoje, então as pessoas elas se retraíam Não tinha e não informação. traziam para a família, e isso era contido, né? Você
você pensar na época ali da Roberta Close, você falar de Sim, eu pessoas ia trans, perguntar exatamente era uma coisa isso. muito, muito difícil, né? Mas isso independe, isso não tem nada a ver com o homossexualismo, Não. isso não tem nada a ver Não. com o transformista, Não. necessariamente, ou nada disso. Não, assim, ó, muito da drag e do transformista, eles vão muito para um caminho artístico, Isso. né? Então eles perfeito. estão ali para Entretenimento. televisão, para o palco, etc. Mas eles são homossexuais, a maioria são Mas eles homossexuais. estão A maioria, atuando, sim. né? É. Mas não necessariamente, tá? Hoje você tem alguns que não são, São transformistas, são artistas. são artistas. Quando Perfeito. você vai para o meio cross, você está falando de pessoas que querem viver o dia a dia como mulher. É uma Querem necessidade, querer, né? É uma Geralmente é a mulher que fala, estou num relacionamento tóxico, mas o homem também tem relacionamento. Uhum. O que falta para essa mulher entender o papel dela realmente? E que papel ela poderia estar melhorando na sociedade, em um relacionamento, na sua opinião? Depois eu quero ouvir a Paula, quero ouvir a Marcela, quero ouvir Pandora, que transforma mulheres e homens o tempo inteiro, e quero ouvir Bruna. Eu diria que assim, por conta desse machismo enraizado na sociedade, é muito colocado para a mulher o que ela deve ser. E não precisa ser assim. A mulher pode ser o que ela quiser. Então eu diria que, mulheres, foquem na sua autoestima, se empoderem, façam o que vocês têm vontade de fazer. Aqui, Luna. Mas era Pode isso. repetir, pode repetir. Bom, era isso. Mulheres se empoderem, foquem na sua autoestima, façam o que vocês têm vontade de fazer. Não é porque a sociedade ditou pra você que você tem que ser X ou Y ou Z, isso não importa. Você é uma pessoa, você tem seus direitos e você pode viver como você quer viver. Agora, Luna, essa palavra empoderar, por que você acha que precisou ter essa palavra empoderar? Ela ainda é muito submissa? Ela ainda acata muito alguns padrões, alguns clichês? Como é que você fala empoderar? Com Quando certeza. você fala empoderar, para você? Com certeza. Por exemplo, agora eu vivo como mulher 24 horas, né? Eu passo por situações com homens em que eu falo, eu não sou ouvida, mas um outro homem fala, ele é ouvido. A mesma coisa que eu falei, ele só repete. Por quê? Isso é uma questão que não era para ter. Cultural. É cultural. Então, esse empoderamento, na minha visão, é de, até como a Paulinha comentou sobre o respeito, de você olhar para a pessoa como pessoa, entender que ela tem opinião, ela tem uma vivência, e uma mulher pode ser, sim, tão fenomenal quanto um homem em qualquer profissão, em qualquer ramo. Independente se ela é homem ou mulher. Exatamente. É uma como pessoa. Como pessoa. E você, Paulinha, como é que você vê isso? O que falta? Falta ser mais feminina? Falta ter esse empoderamento, que até hoje eu não entendo muito bem essa palavra. Uso pouco essa palavra empoderamento. Enfim, não quero radicalizar e também não quero transformar em polêmica aqui. Me fala, o que falta para ela se posicionar? Ou não falta nada e é ela que não tira, não tira o bumbum da cadeira e se coloca. Mas vem de um lugar de admiração, não vem de competição ou porque tiver algum trauma com alguma mulher. Todas as crossdressers que eu já conversei até hoje, já atendi no estúdio, vem de um lugar de admiração do feminino, do gesto, da fala, do agir com o coração. Não é querer ser superior às mulheres e nem querer, assim, ser... E de igual para igual, sabe? Ser tratada como mulher. Existe o inverso, tá? Olha, só dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito sentimental, né? Sou sentimental, sou canceriano. E você? Eu sou mais racional. Então, como homem, eu não podia expressar essa parte mais sentimental minha. Era mal visto, porque o que é esperado do homem é que ele tenha aquela postura, né, de provedor, de não ter sentimentos. Isso sempre é uma coisa que me deixava muito mal. Quando eu estou de menina, eu consigo expressar toda a minha personalidade. Você pode ser delicada. Posso. Isso não é mal visto, não é mal falado, nada. Porque você, quando criança também, você sempre teve seu pai e sua mãe presente. Sim. Admiração pelo pai e pela mãe. Mais pela mãe. Meu pai, ele trabalhava muito fora, minha mãe trabalhava muito em casa, então eu acabava tendo mais convívio com ela. Então, Paula vai me falar também, Pandora,
a identificação com a mãe, com a figura feminina, vem daí, num primeiro momento, ou Sim, com não? certeza. Ou foi a vida mesmo? Como é que é essa transformação? Como é que é? Na verdade, acho que as pessoas nascem com isso, né? Isso é Você acha uma... que nasce? Sim. Acho que sim. Todas desde pequeno, as histórias são parecidas, de querer usar roupas femininas, coisas de menina, brincar com brinquedos femininos. Aí, dependendo da geração, cada uma tem os seus traumas de ter podido ou não fazer isso. Tá. Não é assim. Ou você se apaixona por homem e se apaixona por mulher? Não, não. Na verdade, assim, a parte de você, vamos falar assim, hoje a identidade, a forma como a pessoa se expressa em termos de gênero, ela não tem nenhuma ligação para nenhuma pessoa com relação à sexualidade. Isso Coisa. já é uma coisa que a ciência já aceita assim, a medicina já aceita assim. Inclusive, quando a gente fala de, por exemplo, pessoas trans, hoje é visto como uma forma de expressão do ser humano e não como nenhum tipo de condição, tá? E no caso, qual Do seria? mesmo jeito que tem mulheres que gostam de mulheres, tem homens que gostam de homens, Verdade, e tem verdade. quem goste dos dois. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala da questão sexual, da sexualidade, é independente, é de cada um. E às vezes é confundido com travesti também. Sim. Travesti, era uma palavra que eu estava segurando, mas não queria colocar. Muitas pessoas Sim. confundem, né? Ninguém vai falar crossdressing, né? Não, não. Na verdade, as pessoas, no dia a dia, elas acabam tratando a gente como mulher mesmo, né? Na maioria dos lugares. Óbvio que tem um preconceito normal que tem com qualquer trans ou travesti, enfim, vai enfrentar, mas no geral, hoje em dia, você é bem tratada em todos os lugares praticamente. As pessoas não se preocupam muito com isso. Elas simplesmente veem a imagem que tá ali e tratam da forma como você está se apresentando, né? Acho que o maior problema é que assim, o peso da palavra travesti vem de um preconceito, né? É verdade. Da história. Então, assim, eu entendo que crossdressers é ali dentro, abaixo do dentro do guarda-chuva de travesti, né? Porque é se transvestir. Então, isso, assim, é um guarda-chuva com vários gêneros ali embaixo. Só que ninguém usa travesti porque é pesado, né? Na verdade, eu diria assim, né? Não sou psicóloga nem nada, mas assim, eu diria que você tem que deixar a criança experimentar tudo, né? Até porque às vezes você negar algo faz com que ela queira fazer isso depois escondida. E não tem nada de errado de uma menina brincar com um carrinho e de um menino brincar com uma boneca. É dar liberdade para a criança. Acho que a criança ela tá numa fase de experimentar, né? De aprender as coisas. Então, do mesmo jeito que é importante ela sujar a mão de guache e pintar uma parede, é importante ela poder pintar a unha, independente se ela é menino ou menina. É importante que você não reprima. E claro, você orienta para ela, olha, isso aqui é uma prática de menina, isso aqui é uma prática de menino. Apenas isso. Porque... Não força ela, não, tira o carrinho, tira e ela quer Eu acho que é bobeira. Eu acho que nisso você não vai impedir. A gente já entrou nesse relacionamento ela sabendo sobre o crossdressing. Eu iniciei a transição durante o relacionamento. E é um relacionamento aberto hoje. Quando você fala transição, você está se transformando em mulher? Sim, exatamente. Estou fazendo terapia hormonal. A família. Legalmente, eu já sou mulher, já retifiquei meu nome, meu gênero. Então, tudo isso. E a ideia de criar o clube, né? O International Crossdressing Club. É um clube. É um clube. Tá, um clube, né? Na verdade, nós criamos ele com a ideia de ser um hub, né? Online, um espaço Explica físico. o que é esse hub. Hub é assim, ó. Como você mesmo falou, você não conhecia o termo crossdresser. Isso. Né? Então, assim, o que acontece na prática é, hoje, quando você pesquisa sobre esse tema, você vai ver que ele geralmente é uma subcategoria de outros temas. Né? Então, às vezes, de fetichismo no BDSM, ele é um subtema lá, ou sei lá, na parte artística, entre as drags, é um subtema, nos transformistas. Então, o que a gente fez? A gente criou esse site com o intuito dele ser o maior centro focal, assim, então, ponto de foco da cultura crossdresser pro mundo. De referência isso. Pro mundo. Não é só pro Brasil. Tanto que a gente tem aí intenções de expandir para Nova York. A gente tem intenções de expandir agora também para Portugal, né? Recente isso. A gente já tem membro do Canadá. Então elas só se arrumam em casa, não saem, mas tem a vontade de fazer muita coisa. Pessoas que vêm do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, que vêm do Nordeste, só para viver algum final de semana, alguns dias em femme, que elas chamam, como princesa.
Certo. Porque ela não pode ir na cidade dela. Inclusive, tem até uns casos tristes, né, de meninas que compram umas coisas e depois elas precisam jogar Joga fora fora. porque não tem onde colocar. E não pode levar para casa É porque muito a família comum. não pode descobrir. Vocês são uma lição para as mulheres, para elas entenderem que mulher, para um homem querer se transformar numa mulher, esse poder que a mulher tem, né? Nós viemos de uma mulher, nós somos gerados dentro de uma mulher. Olha o poder que tem essa mulher e como vocês chegam tão perto de ser, e até o sentimento, porque quando elas falam, a Paula então, a Luna também já é toda uma pessoa delicada, né? E o Marcelo com uma tranquilidade, ele veio de homem, mas não tá nem aí, fora do Brasil, é assumido, uma coisa assumida. Então é isso, Paula, que eu queria que você colocasse isso, a importância que vocês colocam na mulher, né? Porque são vocês que colocam essa importância. Às vezes a mulher mesmo não sabe dessa potência que ela é. Então, eu acho que a base de tudo é respeito, né? As pessoas se respeitarem, e o respeito ele é mútuo, né? Então, tem sempre várias questões que surgem, né? A gente vê hoje esse mundo polarizado das mídias sociais, qualquer coisa que acontece tanto para um lado quanto para o outro, ele é extremamente aumentado, né? Então, às vezes você tem uma pessoa que coloca uma peruca e quer entrar num banheiro feminino, assim, aí já gera uma polêmica. Poxa, quem que é esse homem de peruca no banheiro feminino? Conta para mim desse seu trabalho, Paula. Quando a Pandora esteve aqui, é gostoso ver essa união das pessoas, né? Esse orgulho, né? E ela é muito querida, eu gostei dela, assim, né? Porque ela tem esse orgulho, né? De estar, de ver que as pessoas se sentem bem, Sim, estão bem resolvidas. A gente está falando com pessoas aqui que têm relacionamentos, né? sim. Com o sexo oposto, né? O oposto, não o oposto, o igual agora Uhum. e o oposto quando elas estão de sapo, né? Vamos falar assim, né, Exato, meninas? exato, exatamente. Sapo. Como as princesas são lésbicas, vamos colocar assim. As princesas são lésbicas. É gozado falar assim, mas, enfim, vocês acham que hoje, eu quero que você me explique essa casa, né? Todo esse movimento. A sua esposa sabe Sabe. como é que Sabe, vocês divulgam isso? Vocês sentem essa liberdade hoje? O que você gostaria de passar para as pessoas? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é uma revolta contra os homens, ou é uma revolta contra as mulheres. Eu quero falar, eu quero aparecer nesse mundo diferente, eu quero ser notada diferente. Como é que é? Eu quero saber esse sentimento. Falar de Na verdade, isso é uma sentimento. coisa que também que vai variar muito de pessoa para pessoa, mas eu vou falar por mim, tá? Tá. Mas eu quero falar. É a maneira como a gente se enxerga, como você olha no espelho e você fala, poxa, eu queria ser desse jeito, né? Então, quando a gente define hoje, Mas você se frustra sendo homem? eventualmente sim. Não é com todos, mas eventualmente sim. Mas, eventualmente eu me olho e falo, poxa, eu não queria ser assim, não queria que fosse essa a imagem que eu vejo. Entende? Então, assim, não tem uma resposta única para todos, Não tá? tem, certo. Não Mas, é uma assim, fórmula. Exato, não é uma fórmula. Mas, assim, nem sempre é uma questão de como os outros vão te ver, mas o como você vai se ver, como você vai se sentir. Entende? Então, é aquilo, né? Assim, ó, ainda existe resistência, mas, obviamente, é mais fácil, né? As empresas, os lugares, eles estão mais, vamos colocar assim, treinados para lidar com um público diverso, né? Vamos colocar dessa forma. Mas claro que eu tô falando Público alternativo. Mas claro que a gente está falando de São Paulo. Quando a gente vai saindo de São Paulo, vai indo para outros estados ou interior, isso vai ficando um pouco mais complicado. Então tem Já muita. não tem essa cabeça, essa maturidade, né? Não tanto. Não tem. Então aí assim, tem muita cross de interior assim que sofre muito, que são as cross de armário que a gente fala, né? Então elas só se arrumam em casa, não saem, mas tem a vontade de fazer muita coisa. Era que nem o Marco, né? Que era que nem o Marco. Você não é mais armário, né? Hoje já tá Só continua grande. certo. Não, mas aqui Aí- pessoas que vêm do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, que vêm do Nordeste, só para viver algum final de semana, alguns dias em Femme, que elas chamam, como Entendo. princesa. Nossa querida Pandora, que já esteve aqui num debate muito bacana,
de repente, ela se sobressaiu porque ela colocou um movimento aqui chamado cross-dressing. Eu, particularmente, não conhecia, acabei sabendo alguns detalhes, gostei muito, porque são pessoas assim lindas. Essa transformação não é para qualquer pessoa, né? Quando você fala em transformação, não é simplesmente só um visual, não. É um detalhe, é o emocional, é o espiritual, é a forma de andar, é a forma de sentir, é a forma de falar. Então isso encanta, sim. Encanta as pessoas, né? Porque elas têm uma outra visão, ou eles têm uma outra visão desse mundo, né? De pessoas, como tratá-las. Sempre fui na linha de focar em maquiagem, em melhorar gesto, postura. Sempre foram coisas que eu fui trabalhando para quê? Para que quando a pessoa me visse, ela visse realmente ali o mais próximo possível, que seria o meu eu feminino. Entende? Mais ou menos isso. Aí voz é uma das coisas que eu trabalhei. Então, Mas a minha voz não é assim. Eu ia falar da tua voz, como é que é? A minha voz é assim. Não, você tá de brincadeira. Não, Jota, eu preciso ficar de pé agora. Você viu a voz dele? É assim. Mentira. Não é Mas eu possível. prefiro fazer ela aqui. Fala de novo. Assim. Eu tô passada. Assim as pessoas ficam. Então é a capacidade de mudar de um lado pro Faz outro. uma declaração de amor pra mim. Pra você, Como sapo. como sapo. Celeste, eu te acho linda, maravilhosa. Pelo amor de Deus! Menina agora! Celeste, eu te acho linda, maravilhosa. Ai, eu Você vou viu? casar com você, eu acho. Meu Deus do céu, olha isso. Agora, Ela tem brincadeira. esposa, hein? Tô casada já, ó. A Brincadeira. esposa tá assistindo, viu? Linda, 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 tô brincando. Brincadeiras à parte, a gente brincou um pouquinho, porque elas Claro. deram essa liberdade pra gente Sim. poder deixar esse bate-papo. Mas que é incrível. Porque todo mundo olha pra vocês e fala, eles são transformistas, eles são, né, eles são homossexuais, qualquer outra coisa. Você, no caso, você tem namorada. Sim. E aí, como é que é? Depois eu quero falar mais com você, que eu gostei. A tua voz. A minha voz é normal, eu É não faço normal. muito esforço. Você não- Não sou tão perfeccionista quanto a Paulinha. Você também não tem uma voz tão feminina também. Não. Ela consegue Não, de A a Z. é outro isso, Bruna? nível. É de A a Z. Você também vai de A a Z da voz? Você também? Pelo amor de Deus, Gente. corre, que eu quero baquear ela também. Vai. Crossdresser. Mas no Brasil era transformista. É É que tá. aqui a gente muda um pouco, né, como a gente trata cada classificação. Então, Sim. transformista no Brasil, ele ficou muito famoso por shows em TV. Ex- Na época do Silvio Santos, por exemplo, Isso, eu lembro isso, muito do isso. pessoal ir lá fazer isso. né? Perfeito. E às vezes é confundido com travesti também. A gente arruma um jeito. Esse né? jeito de falar. Cada pessoa vai arrumar o seu álibi, mas Isso. fala para conseguir viver o que precisa. Agora, Mas é quase como uma necessidade de respirar, ter que fazer isso. é um vício. É uma necessidade de existir. Você precisa existir assim, Como mulher. entendeu? Como mulher. Isso todos os dias? Isso é uma necessidade diária? É uma necessidade uma vez por semana? É uma vez... Varia de pessoa Como é para que é? pessoa. Eu, por exemplo, nesse momento estou estudando a possibilidade de uma transição com a minha esposa. Não, Aí seria uma coisa definitiva. Jota, aí a modernidade tá demais. Aí Mas- você já vai num ápice Então, de modernidade, né? mas tem uma série de coisas envolvidas. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Tem quem não quer fazer isso nunca, tem quem se descobre mais tarde, tem quem já sempre foi assim, entendeu? Mas e aí, como é que faz? Como é que eu queria entender a cabeça da sua esposa, porque olha, veja, ela né? te ama muito, Me né? ama muito, não tenho dúvidas. Ama muito. Quanto tempo vocês estão juntos? Vou colocar aí por cima, tá? 20 anos. 20 anos. E 20 ela anos. e há 7 que ela sabe que você. Não, há 8 meses ela sabe. 8 meses. E aí? Mas a família não sabe. Ainda não. Vocês pretendem falar para a família? Eventualmente, acredito que seja um E caminho. aí? E você? A família sabe? Sim. No meu caso, A eu tua conversei. família sabe? Sim. A A minha, dela e a a dele? minha família, meus amigos, todo mundo. E numa boa? Uma boa. Como é que. Isso existe no mundo todo. Eu te asseguro que de cada 10 pessoas que você conhece, 2 ou 3 fazem crossdressing e você não sabe. E a gente nem imagina. Nem imagina.
É que você você radicalizou, né, Paula? Um Porque pouco. você radicalizou tudo. A minha esposa, a Beca, ela fala assim que depois que ela passou a saber de mim, ela olha para as pessoas na rua agora, ela olha os caras e fala assim: será que ele se veste de mulher? Ela olha para todo Ô, mundo. Jota, deixa eu olhar pra você. Jota. Eu quero. É verdade, né? Ela fica pensando nisso E agora. vocês se dão. E o assunto? E o relacionamento? Diria para você que 90% das cross, 90% é fetiche. Isso é uma teoria minha. Ah, é um eu acredito. A maior parte é fetiche. Acho que a minoria não é fetiche. E eu diria para você que os 90% são fetichistas, 90% delas gostam de mulheres. Então o sonho delas é estar como mulher com uma outra mulher. Não tem essa. Eu vou me vestir de mulher e vou querer ter um relacionamento com um homem. A Não minoria. não A é maioria isso. gostam de mulheres. Até porque assim, ó, o homem que gosta de outro homem, geralmente ele é gay, ele já se assume com isso. Ele é gay. Ele não precisa se vestir de mulher para isso. Não, é Ele verdade. já tem atração pelo outro homem. Ele é gay, ponto. A maioria das crossdressers, inclusive vou te contar uma coisa curiosa sobre isso. Pode segura. falar tudo. Mas a maioria das crossdressers, elas são casadas, têm as suas esposas, são apaixonadas por elas e querem estar de mulher, muitas vezes com elas, com outras mulheres ou com a esposa. Mas por quê? Porque o desejo sexual é por uma mulher também. Não é tão simples assim, né, gente? Eu tô olhando para vocês aqui, eu tô num outro mundo. Sim, Um claro. outro mundo assim, que eu digo assim, lógico que eu já tenho essa experiência de conviver com pessoas transformistas, com artistas, mas com pessoas tão bem resolvidas como vocês. Vocês são muito resolvidas, mas nada no mundo tira essa força que vocês têm. Dane-se alguém falar alguma coisa. E é isso que eu quero pegar nesse momento com as pessoas, né? O tal do dane-se, né? O tal do botão que a gente tem que ter, né? Quanta pressão, eu estou dizendo mulher porque semana que vem, se Deus quiser e Ele sempre quer, é um projeto que eu sempre levantei essa bandeira, Mulher de Hoje, o meu programa se chama na Rede Brasil Mulher de Hoje. Quanta pressão, né? Então, a gente, às vezes, se você perguntar para um homem o que é, inclusive eu estou usando isso de uma referência de Hebe Camargo, acho que vocês até viram nas redes sociais, que eu gostei da colocação que ela fez. Deve ser de um texto que ela mencionou, mas eu quero colocar aqui para vocês aqui. Que foi exatamente o seguinte. Ela diz assim, quando você pergunta para um homem, não menosprezando homem nenhum, ó, em hipótese nenhuma, mulherão. O que é mulherão, né? Você pergunta, o que é mulherão para você? Jota, o que é um mulherão para você? Vai responder o quê? Bundão, peito bonito,